Duas coisas que não podem acontecer nos próximos meses, anos, dias, minutos e segundos no DCU, com o Superman e com o Batman. Duas coisas que não podem acontecer. Siga nas redes sociais, @terra0dc, Instagram e TikTok. Os vídeos de lá são diferentes dos vídeos aqui, beleza? Siga lá, curta lá, dá uma força por lá, aqueles vídeos curtos que vocês gostam. Obrigado aos membros, aí tem os Bat-membros que apoiam o Terra Zero e os Super-membros que apoiam o Terra Zero, que agradeço desde já. Muito obrigado, se torne membro como eles, caso você possa. Vamos lá, duas coisas que não podem acontecer com os melhores do mundo. Superman e Batman. Vamos começar com o Superman, que eu já falei isso aqui e vou salientar isso de novo. O filme do Superman não pode ter cenas de ação esquecíveis. Isso vai contar demais. E eu vou reforçar isso daqui. O James Gunn precisa entregar excelência nas cenas de ação e pelo menos uma grande cena de ação. Sempre compara com o The Batman, né? Que são filmes que vivem o mesmo momento. O The Batman viveu o mesmo momento do Superman, um pouco menos de pressão, porque não começaria um universo de si, né? O The Batman não é um filme que foca na ação, ele é um filme investigativo, ele tem pequenas cenas de ação de luta. E ele entregou uma cena memorável do Batmóvel. Desde a apresentação no beco, aquele carro louco, né, roncando, parece que tem um, sei lá, parece que tem um urso, né, aquele grizzly do Alasca lá no escapamento. Desde essa cena até ele pulando nas chamas e o Batman andando como se fosse o Michael Myers saindo do fogo, né, o Jason vindo te pegar. Aquela cena é foda, cena absurda. Ele entregou uma grande cena de ação. Embora tenha mostrado um trailer, mas você vê o resto no cinema com áudio 7.1, né, aquela coisa IMAX e tal, você pira. Você fala, nossa, que negócio louco. O Superman tem que entregar pelo menos uma cena nesse nível de excelência. Não precisa ser igual, né? Lógico, são filmes diferentes. No nível de The Batman, pelo menos uma cena. Cena de ação, cena de luta. Uma cena só, pelo menos. Essa é uma das coisas que mais vai contar pra esse filme do Superman. Senão ele vira o Superman do Brandon Routh. Tanto que você pega o Superman do Returns, ele não tinha cena de porrada, né? Então, no final tem o lance da ilha, aquela coisa ridícula. Aí você vê no Man of Steel, eles falam, não, aquele filme não teve cena, aquele filme custou 250 milhões, a Warner falou. Não teve cena de porrada e tal, no Man of Steel tem que ter. Aí chamou quem? O gênio, né? E fez aquilo ali, destruiu a cidade de Metrópolis inteira. Então você vê que eles não tinham equilíbrio, né? Ou eles não faziam, ou quando fazia de um jeito exageradíssimo. Não é isso que tem que acontecer com o Superman. É um equilíbrio, né? Você vê o Superman segurando o prédio que tá caindo. Tudo bem. Essas coisas vão acontecer em Metrópolis, né? Inclusive até para o Lex Luthor questionar o Superman. Você só não pode exagerar nisso. Beleza. Então, as cenas de ação desse filme precisam ser pelo menos uma cena memorável. Todo grande filme de super-herói tem uma cena de ação memorável. Quer dizer, o Cavaleiro das Trevas tem várias. Você pega o Cavaleiro das Trevas, só a cena do interrogatório, que é só um diálogo, e depois o Batman socando o Coringa. Aquela cena já é melhor que muito filme de super-heróis. Só aquela cena. Tem muita cena foda naquele filme. Não comparando, mas o Superman precisa entregar cenas desse nível, tá ligado? Então, eu vi alguém falando, o filme ser episódico é um problema? Eu acho que ele não é um problema. Por que seria um filme episódico? Tipo, o Esquadrão Suicida de James Gunn é um filme episódico. Você para pra pensar. Eles estão indo pra uma missão, um negócio muito direto e reto. Ao longo do caminho, ele coloca coisas no roteiro que vão desviando as coisas. Tipo, você pensa que eles vão lá e vai realmente salvar a Arlequina, mas ela mesma se salva. Então tem essas coisas, né? Que é legal, você vai implementando algumas coisas pra deixando o roteiro mais interessante. Quando eles chegam lá naquela floresta, eles matam todo mundo que na verdade eram aliados deles. Então tem essas coisas legais. O Superman, ele pode ser um filme episódico, contanto que ele tem um roteiro redondinho e um filme que tenha bastante coração. Quando a pessoa fala episódico, a galera pensa que é um filme lixo, né? Não tem nada a ver. É só você fazer um filme que tem o espírito do Superman. Evidentemente que o filme do Superman, ele sempre vai ser mostrado como algo mais épico, como tipo, um super-herói muito foda, ele é muito grandioso. Enfim, eu acho que isso não é um problema. Beleza, não pode faltar cenas de ação memoráveis do Superman, beleza? Segunda coisa que não pode acontecer com o DCU envolvendo o Batman. Em hipótese alguma, ele pode ser introduzido no Cara de Barro. É óbvio que esse filme tá escalando o elenco, né? Eu acho esquisito isso, porque o filme tinha um roteiro. O roteiro vai ser reescrito. Agora estão escalando o elenco. O James Gunn não fala nada. Ele não fala se o filme vai acontecer mesmo, que ano que o filme vai ser lançado, se vai ser na data que ele colocou, se o roteiro tá sendo reescrito mesmo ou não. Tem 4 caras aí, 4 atores aí na disputa pro papel principal, enfim. Quando sair a matéria oficializando o ator, eu comento, beleza? Eu percebo também que vocês estão cagando pra esse filme. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Cara de Barro, as visualizações caíram lá pra baixo. Porque isso é o desinteresse das pessoas. As pessoas querem saber agora do Superman. Se o Superman for ruim,
todo o resto não vai importar, a não ser que lance um Lanterna, Supergirl. Pacificador vai perder hype, Lanterna, Supergirl também, mas vão te gerar mais interesse, são heróis grandes. Aí vocês vão me perguntar, por que o Batman não pode ser introduzido no filme do Cara de Barro? Porque o Cara de Barro é um filme de terror de 40 milhões de dólares. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o Batman, ele vai ter que ser vendido para todas as gerações. Velho, criança, adolescente, adulto, não importa. Que é o que eles estão tentando fazer com o Superman. O Superman tem uma skin no Fortnite. É esse Batman, esse tipo de Batman que você vai ver, do nível do Superman. A partir do momento que você introduz o Batman no Cara de Barro, quando eu digo introduzir, aparecer tipo a Mulher Gavião, tá aparecendo no Superman, o Guy Gardner, o Senhor Incrível. Isso é introduzir o Batman, não é ele aparecer na cena pós-crédito, beleza? O que acontece? Você tá colocando ele num filme de nicho. Uma das suas duas grandes marcas, as suas três grandes marcas, em um filme de nicho de terror. Pra marca Batman isso é uma merda, porque pro filme do Cara de Barro isso também é uma merda. Sabe por quê? O Cara de Barro vai ser vendido como um filme de terror, e você vai pôr um Batman no filme de terror? Se ele não fosse uma abordagem de Batman sombrio num filme de terror, mas ele não é esse Batman. Ele é o Batman do The Brave and the Bold, vai ter o Damian, ele vai ter a Batfamília, ele é um Batman paizão. Por que diabos você quer colocar ele no filme do Cara de Barro sem antes ter introduzido ele no seu próprio filme? Quando terminar o Superman, e se tudo der certo, ele for um sucesso, a primeira coisa que você vai pensar, depois de você parar de pensar no filme, é quando vai vir o Batman, porque você vai ficar num hype violento pro Batman. Se o Superman fizer um sucesso, vocês vão ver o hype que vai ter pra The Brave and the Bold. A escalação de elenco pro Robin, pro primeiro Batmóvel, a primeira Batcaverna, como que vai ser Gotham, tudo, o traje, tudo, bate-sinal, tudo. Vai ter um hype violento pra tudo, que é o hype que a gente viveu pra The Batman, só que maior, porque é um Batman de universo compartilhado. Não faz sentido ele aparecer no Cara de Barro. Zero sentido. É ruim pro Batman, é ruim pro Cara de Barro, porque você tá colocando o Batman pra meio que roubar a cena do filme do Cara de Barro. Então você não tá destacando o Cara de Barro. Não faz sentido. Se você tivesse feito primeiro o The Brave and the Bold e depois o Cara de Barro, introduzindo e colocando o Batman ali, quer dizer, aí faria sentido. Agora, você vai introduzir o Batman no filme do Cara de Barro, um filme que não é um nicho de super-herói, ele é pra ser vendido como um filme de terror, velho. Tudo bem, vai ter o selo ali DC Studios, mas ele não entra no mesmo molde do Superman, é um outro tipo de filme. O ponto pra mim, o mais importante, é que esses dois personagens no começo, você tem que ter muita cautela com eles. Você errou nos últimos 10 anos, eles foram os piores personagens possíveis nos últimos 10 anos. As pessoas não ligavam, as crianças não queriam saber desses personagens. Agora elas precisam amar esses personagens. Para isso acontecer, você precisa fazer por onde? Você precisa entregar qualidade, você precisa construir eles de uma maneira sólida. Eu acho que esses dois personagens, se você tomar bastante cuidado com eles no começo, que é o que você não fez nos últimos 10 anos, você pode ter um êxito e um sucesso violentíssimo. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Cita aí duas coisas que não pode acontecer no começo do DCU. Fala aí, na sua opinião, duas coisas que não pode acontecer no começo do DCU. Tamo junto, até a próxima.